João capítulo 20, versículo 19, diz assim: Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes: Paz seja convosco. E dizendo isso, mostrou-lhes as suas mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram, vendo o Senhor. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes serão perdoados. E aqueles a quem os retiverdes, lhes são retidos. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: Vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes: Se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o meu dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão do seu lado, de maneira nenhuma o crerei. E 8 dias depois estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse: Paz seja convosco. Depois disse a Tomé: Põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, e chega a tua mão e põe-na no meu lado. E não sejas incrédulo, mas crente. Amém? Irmãos, pode se assentar. Irmãos, a gente leu aqui na palavra do Senhor a gente leu aqui uma situação que aconteceu. E essa situação aqui, João narra ela, e ele começa a narrar, já desde o começo lá, ele já começa a falar assim, que no primeiro dia da semana, as mulheres foram ao sepulcro, com elas estava Maria Madalena, e quando elas chegaram ali, cadê? O sepulcro aberto, ninguém lá dentro, e elas se assustaram. E aí João diz que Maria Madalena voltou correndo e foi avisar Pedro. E Pedro, ouvindo aquilo ali, de que o sepulcro não tinha mais ninguém lá, ele correu ao lugar do sepulcro, e junto com ele correu outro apóstolo, que é o que narra aqui, o apóstolo discípulo amado. Ele não fala o nome, mas a gente crê que é o próprio João que escreveu o evangelho. E os dois correram até o sepulcro, e João correu mais rápido do que Pedro, e ele chegou primeiro, mas ele não entrou. Ele só olhou e viu que não havia ninguém lá dentro. E aí Pedro, quando chega, Pedro já chega e já vai entrando, e aí ele entra e constata que realmente não havia ninguém ali, como Maria Madalena havia dito. E aí ele entra ali, vê o lenço dobrado à parte, e não tinha mais ninguém ali. E João entra também, depois que Pedro entra, e depois deles constatarem que realmente aquela mulher falou, e o que ela falou era verdade, que não havia, o sepulcro estava aberto, e não havia mais ninguém ali. E Maria achava até que tinham levado o corpo de Jesus. E aí, quando eles chegam ali, constatam isso, o que eles fazem? Eles voltam correndo e se trancam, e ficam fechados, com medo dos judeus. João, ele escreve isso. E daí eles voltam, se trancam, e ali eles ficam trancados com medo dos judeus. Por quê? Porque o mestre deles havia sido morto. E agora
no sepulcro onde o mestre deles havia sido sepultado, não havia mais ninguém. E eles acho que se perturbaram com aquela notícia e com a visão daquilo ali que eles foram lá e constataram, que eles voltaram com medo e se trancaram. E aí ocorre isso que a gente acabou de ler aqui. Eles trancados com medo, e aí Jesus se apresenta no meio deles, com as portas trancadas, ninguém abriu a porta para Jesus entrar, é o que está escrito. Jesus se apresenta no meio deles e fala: paz seja convosco. E aí Jesus novamente diz: paz seja convosco. Eles estavam precisando dessa paz, porque eles estavam com medo, amedrontados, eles se trancaram por causa disso, com medo dos judeus, porque se mataram o nosso mestre, o que podem fazer conosco, que nós éramos apenas seguidores dele? E eles se trancam ali com medo. Jesus aparece e fala: paz seja convosco. E aí Jesus faz mais. Jesus mostra as mãos e o lado aonde haviam perfurado ele, para mostrar para eles que realmente era eles. Então não roubaram o corpo, mas se cumpriu aquilo que as Escrituras haviam falado e que ele mesmo havia falado que aconteceria, que ao terceiro dia ele ressuscitaria. E aqui era o terceiro dia, o domingo, o primeiro dia da semana. E acho que o medo era tão grande que eles se esqueceram disso, de tudo aquilo que Jesus havia dito. E trancado que estavam, Jesus aparece ali e mostra para eles o lado e as mãos. Só que acontece uma coisa interessante aqui. Um dos apóstolos, o Tomé, chamado Dídimo, o gêmeo, não estava entre eles. Tomé não estava ali com eles quando Jesus aparece a primeira vez. Quando Jesus ressuscita e vai ter esse encontro com os apóstolos dele, Jesus mandou que eles ficassem juntos. E eles estavam fazendo isso. Só que com medo estavam trancados. E só que um deles, nessa primeira vinda de Jesus aqui, para se apresentar a eles, esse um não estava junto. E olha o que esse um discípulo falou. Depois que ele viu os outros discípulos falarem para ele o que tinha acontecido. Vimos o mestre. E aí Tomé falou: peraí, como assim? Se eu não ver as mãos e eu não pôr a minha mão do lado, jamais eu crerei. Olha o que Tomé disse para os outros apóstolos, companheiro deles, que eles haviam contado que Jesus havia se apresentado ali junto deles. E aí Tomé, que é conhecido, né? A gente conhece, muitos conhecem até hoje como o incrédulo, né? O discípulo que duvidou, né? Por causa disso aqui. Jesus apareceu, os companheiros contaram para ele porque ele não estava presente, e ele falou: jamais eu vou crer, se eu não ver, se eu não tocar. E aí Jesus, uma semana depois, acontece a mesma coisa. Eles ainda fechados, trancados, com medo, né? Fazia poucos dias do que tinha acontecido ali em Jerusalém. Novamente, Jesus aparece, só que dessa vez Tomé estava ali, junto com eles. E aí quando Jesus aparece, Jesus fala novamente: paz seja convosco. E aí Tomé estava junto. E aí Jesus chega para Tomé e fala assim: ó, vem aqui, coloca a sua mão aqui, na minha mão, veja a marca dos cravos. Coloca a sua mão aqui do meu lado, veja a marca da lança que me perfurou. E aí Jesus fala algo para Tomé assim: ó, não sejas incrédulo, mas crente. Nessa tradução aqui, é bem isso que está escrito na revista Almeida, revista e corrigida, ou na atualizada, o versículo 27. Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo, vê as minhas mãos, chega a tua mão e põe-na no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crente.
Irmãos, isso aqui é uma coisa que eu estou aprendendo até hoje. Busco aprender, estou aprendendo e ainda não aprendi ainda tudo. Ser crente. E Jesus disse isso aqui para Tomé: seja crente. Irmãos, para a gente ser crente, não é da noite para o dia. Para a gente ser crente, é uma caminhada, é um aprendizado. E quando Tomé, Jesus disse isso aqui para Tomé, eu fico imaginando assim, é um aprendizado. Ser crente precisa se aprender a ser crente. E aí, irmãos, aonde eu vou aprender isso? Aí Jesus ensinou aonde eles iam aprender isso. Na igreja, é estando na igreja, é estando junto, é estando em comunhão, é estando lado a lado, caminhando junto, uns com os outros, até que eu venha, ele falou. É assim que vai ser o seu aprendizado, é assim que você vai aprender a ser crente, é assim que você vai aprender a ter fé, e se firmar, e ser um crente de verdade. Irmãos, para a gente ser crente, esse aprendizado é dentro da igreja que a gente vai aprender, não é em outro lugar. Jesus não mostrou outro lugar para a gente aprender isso. Ele mostrou um lugar, ele falou: a minha igreja, que eu a edificarei. É nela que eu vou aprender. E dentro da igreja é que eu vou aprender a ser crente. E o crente, irmãos, ele aprende duas coisas. Ele aprende que ele está dentro de algo, que é a igreja. E dentro da igreja ele aprende com a igreja. E dentro da igreja ele aprende que ele tem que sair do mundo. O mundo lá fora, para mim, é algo que vai contra os meus princípios e tudo aquilo que eu tenho aprendido com o Senhor. Então, para mim, o mundo, eu não faço mais parte dele, porque Jesus já me tirou de lá e colocou aqui. Então, com o mundo, eu só tenho uma coisa para fazer com o mundo, é me afastar cada vez mais dele. Só que a igreja, dentro dela, eu tenho que aprender. E Jesus falou que a gente ia aprender uns com os outros. Irmãos, teve um discípulo do Senhor que traiu ele, que foi Judas. A gente bem sabe a história também. Esse discípulo que caminhou com Jesus fazia parte dos apóstolos que Jesus tinha separado ali, e esse discípulo traiu Jesus. E aí a gente fica se perguntando assim: mas Jesus, esse discípulo que traiu ele não sabia que esse discípulo ia trair ele? Irmãos, Jesus sabia ou não sabia que Judas ia trair ele? Vamos ler o que diz a palavra? E não necessitava que alguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem. O mesmo João, no capítulo 2, no versículo 25, ele diz isso aqui: que não precisava que alguém testificasse de Jesus, a Jesus do homem, porque ele bem sabia e bem conhecia o homem. Então, quer dizer, Jesus, ele conhecia o homem. O Espírito Santo que havia em Jesus conhecia bem o homem. Então, quer dizer, ele sabe quem é o homem, ele sabe a atitude que tem em cada homem, ele conhece cada homem. Ninguém precisava falar a respeito de alguém para ele, porque ele conhecia. Então, quer dizer, ele conhecia que Judas, uma hora ou outra, ia trair ele. E lá em Mateus 26, 49, diz assim: e logo, aproximando-se de Jesus, disse: eu te saúdo, Rabi, e beijou-o. E Jesus, porém, lhe disse: amigo, a que viestes? Então, aproximando-se, eles lançaram mão de Jesus e o prenderam. E em Lucas, na narrativa de Lucas, Jesus fala assim para Judas: amigo, com beijos trai o filho do homem? Então, quer dizer, Jesus sabia. Agora, por que Jesus sabia que Judas ia trair ele e não fez nada? E por que Jesus chega a chamar Judas de amigo? Amigo, a que viestes?
sabendo que ele estava vindo para trair Jesus. E Jesus pega e chama ele de amigo. Amigo, a que viestes? E com beijos traz o filho do homem? E por que Jesus fala isso dessa forma com Judas, sabendo que ele ia trair? Irmãos, isso aqui é uma das coisas que Jesus ensina para a gente quando a gente é cheio do Espírito Santo. Jesus era cheio do Espírito Santo. E ele, mesmo sabendo que aquele que caminhou junto com ele, do lado dele, estava traindo ele, Jesus pega e chama ele de amigo. E por que Jesus faz isso? Porque Jesus está mostrando para mim e para você que, olha, está vendo a situação? Um traidor, mas eu estou chamando ele de amigo. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo que habita em mim já mostra para mim que já não dói mais. Já não dói mais a traição. Já não dói mais o mal que o mundo está fazendo. Já não dói mais tudo aquilo que alguém pode fazer de mal e me atingir. Já não dói mais. Porque eu sei para onde eu estou indo, eu sei o que eu estou fazendo, eu sei onde eu estou firmado. E se eu sei tudo isso, eu tenho que ser capaz de olhar para um traidor e chamar ele de amigo. E como a Bíblia ensina também, orar pela vida dos inimigos nossos. Orar por eles. Agora, para isso, eu preciso aprender a ser crente. Se eu aprender a ser crente do jeito que Jesus quer que eu seja, do jeito que ele falou para Tomé, seja um crente, e se eu aprender a ser esse crente que Jesus quer que eu seja, eu vou ter esse tipo de comportamento, que é o mesmo comportamento que ele ensinou. De olhar para um traidor, de olhar para quem quer que seja, que possa querer estar me fazendo mal, e eu falar, você é um amigo, amigo, por que você está fazendo isso? E apesar disso que você está me fazendo, já não me dói mais a traição, já não me dói mais eu ver o mal sendo agido na vida de alguém contra mim, já não dói mais. Por quê? Porque eu sei os passos que eu estou dando, eu sei onde eu estou caminhando, e eu sei para onde eu estou indo, e eu sei quem tem me ensinado, e quem tem me orientado, e quem tem falado comigo, e quem tem me mostrado, e quem tem me ensinado a amar, e quem tem me ensinado que o mal já não me dói mais, porque já não me atinge mais, já não me dói mais, porque já não me atinge mais, porque é isso que o inimigo tenta fazer na minha vida, todos os dias, na minha e na sua vida, ele tenta te atingir. Mas vai chegar uma hora que você, tão cheio do Espírito Santo, que é o que o Senhor quer fazer comigo e com você, que vai chegar uma hora que já não dói mais. Vai chegar uma hora que você vai olhar para os seus inimigos e vai falar, Senhor, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Perdoa porque eles não sabem o que fazem. Perdoa a traição. Irmãos, Jesus está mostrando para nós o que é um espírito elevado, alguém que já atingiu uma estatura tão alta, que já entendeu tão bem o que é ter o Espírito Santo dentro da gente, que certas coisas eu passo por cima, eu vejo como pequena. Ah, mas é uma traição, andou com você, agora está te traindo e está te traindo com um beijo, está te entregando para a morte, já não me dói mais. Né, meu amigo? Não é por isso que você veio, meu amigo? E quando ele estava na cruz, ele disse justamente isso. Pai, perdoa porque eles não sabem. Porque se eles soubessem, eles não fariam isso. Então, como não sabem, como ainda não alcançaram, como ainda não receberam da estatura do varão perfeito, o Espírito Santo ainda não age na vida dele de maneira plena, é que eles fazem isso. Mas eu oro pela vida deles. É o que Jesus fazia e é o que a gente faz. E é isso que a gente aprende uns com os outros dentro da igreja. Irmãos, faltou alguma coisa para Tomé aqui. Por isso que ele era incrédulo, porque ele não estava presente. Ele não estava junto. E Jesus falou para ficar junto. Jesus falou assim, eu vou edificar a minha igreja, e a minha igreja vai ser um corpo, e vocês vão ser os membros, e vocês têm que estar juntos. É nela que vocês vão aprender. Vocês vão aprender a se afastarem do pecado e do mal, que é o que está lá fora, o mundo, da onde eu tirei e os trouxe para a minha presença
dentro da igreja. Mas aqui dentro da igreja vocês vão ter um aprendizado. Vocês vão aprender a cada dia. Cada dia vocês vão aprender algo novo. Irmãos, a gente aprende uns com os outros dentro da igreja. Aqui dentro da igreja, a gente aprende a ver a qualidade um dos outros. A gente pode olhar na igreja assim, por exemplo, olhar o Daniel, um grande ministro de louvor. Quem aqui já não foi tocado pelas ministrações do Daniel aqui? A gente vê que Deus usa a vida dele ministrando o louvor. A Belle, organizada, procura estar sempre atenta com tudo, sempre procurando organizar para que tudo ocorra bem, esforçada. A gente vê essa qualidade nela. A gente vê a Duda ali, a hora que a gente fala aqui, ela já colocou, já está lá. A gente vê a Evelyn ali, ó, profeta de Deus, quando Deus incomoda ela, ela não mede não, ela fala, irmão, é assim, 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 assim. Então a gente vê, a gente vai aprendendo, a gente vai observando um, vai observando o outro, a gente vai aprendendo, fala, olha como Deus está usando aquele ali, olha o que Deus está fazendo na vida daquele ali, né? Que Deus encha cada vez mais, que Deus use cada vez mais. Mas a gente não vê só qualidade na igreja, a gente vê defeitos também. Mesmo que Deus tenha dado bons olhos para a gente, às vezes a gente vê um ou outro dando umas pisadinhas na bola, né? E às vezes até pisa no calo da gente, dentro da igreja. E aí você olha assim, se franze assim, você fala, meu Deus, que vontade de ter uma raiva desse irmão aqui, mas daqui a pouco você lembra que você é cheio do Espírito Santo. E aí o Espírito Santo fala para você assim, tá vendo como você está aprendendo? Pisou no seu pé, no seu calo, doeu, mas ore pela vida dele. Ore, dê as mãos com ele, caminha junto com ele, aprenda junto com ele. Eu te dei bons olhos e você consegue ver qualidade dentro da igreja. Mas eu estou mostrando para você também que não tem só qualidade, tem defeitos também. E é por isso que eu estou te ensinando a ser crente. Seja crente e não incrédulo. Aprenda, aqui dentro da igreja é lugar da gente aprender. E a gente não vai aprender, por mais, digo novamente, que Deus tenha dado bons olhos e a gente procura ter bons olhos, a gente procura enxergar a qualidade nos irmãos, mas sempre vai ter aquele momento que um ou outro vai pisar na bola e vai dar uma vontadinha de você ter raiva, mas daqui a pouco passa. E daqui a pouco você ama mais ainda aquele irmão ali, né? Não vai chegar o caso de Judas aqui, não vai chegar, que Deus não permita que isso aconteça. Mas se chegar, você vai virar para ele e vai falar assim, ô amigo, você é meu irmão, meu amigo, caminhamos junto dentro da igreja, você me fez isso, mas eu te perdoo, amigo, irmão, oro pela sua vida e peço que o Senhor te encha do Espírito Santo e que me encha também, e que eu aprenda a te suportar, e que você aprenda a não fazer mais isso comigo, e assim a gente vai caminhando. E até quando a gente vai assim? Até que o Senhor volte. Como eu disse aqui, eu estou aprendendo isso até hoje, e não aprendi tudo ainda, a ser crente. Mas o Senhor está nos ensinando. E eu estou no melhor lugar para aprender isso, que é junto com os irmãos. A gente vê falhas, a gente vê defeitos, a gente vê qualidades, mas a gente está caminhando junto. E a gente é irmão, e a gente aprende a se amar. Os irmãos, reparem que há pessoas que caminham junto com a gente, às vezes durante um bom tempo. Às vezes acontece uma coisinha na igreja, assim, sai alguma coisinha assim, que é aquela pisadinha de calo, e alguns irmãos preferem, em vez de permanecer e esperar a lição de Deus, eles preferem virar as costas e falar, não congrego mais. Irmãos, isso é o que Deus jamais quer para a nossa vida. Porque se eu fizer isso, eu vou estar impedindo de Deus me ensinar aquilo que eu preciso aprender. Porque o que eu preciso aprender é aqui dentro, é junto com os irmãos, é comendo na hora do churrasco, mas é também na hora da dificuldade, e a gente tem que aprender junto. Foi isso que ele nos ensinou, permaneçam juntos.
E a gente vê aqui Tomé tomando uma grande lição, porque Tomé não estava junto ali a hora que Jesus apareceu a primeira vez. A primeira visita de Jesus, Tomé perdeu. A primeira vez que Jesus... O primeiro dia de Jesus tinha acabado de ressuscitar naquele dia ali. Era o final de tarde. O João está escrevendo aqui. Era tarde daquele dia, do primeiro dia da semana. E Jesus se apresenta no meio deles, a portas fechadas, e diz: Pai seja convosco. E daqui a pouco, cadê? Falta um, falta Tomé. Não, mas não tem problema, daqui a pouco nós fala para ele o que aconteceu. E aí quando os apóstolos vão e falam para ele o que aconteceu, olha Tomé, vocês estão pisando no meu calo. Vocês estão falando, vocês estão brincando comigo, vocês devem estar de brincadeira. Então eu não creio, não vou crer. Se eu não tocar e não colocar minha mão do lado, eu não vou crer, não. E aí, uma semana depois, Jesus aparece novamente e fala: Tomé, aprenda a ser crente. Seus companheiros deram testemunho de mim na primeira vinda e você não creu. Então você quer ver para crer? Então toca aqui. Olha, irmãos, pensou? Que situação. Aí os outros tudo assistindo assim, ó. Vai, ó. Não falamos, ó. Né? E aí Tomé talvez ali, ó, debaixo daqueles olhares ali, falou: ah, mas vocês me pagam. Mas paga nada, depois a gente vai caminhar junto, porque a gente vai fazer a obra junto, a gente vai estar junto. Eu vou pedir perdão para vocês, porque eu não criei na palavras suas. Daqui a pouco eu peço perdão, e daqui a pouco a gente está junto, e daqui a pouco a gente é apóstolo do Senhor, e daqui a pouco a gente vai estar fazendo a obra junto. E é assim que deve ser. E aí Tomé, eu creio que depois daquilo ali, Tomé nunca mais se afastou dos apóstolos, e aí eles continuaram ali a obra, e a gente vê que, ó, estamos aqui hoje porque esses homens creram, aprenderam a ser crente, não se desviaram, não voltaram atrás, por mais dificuldade que passaram, não voltaram atrás e permaneceram fazendo aquilo que Jesus mandou. E a principal delas, aprender a ser um crente de verdade, cheio do Espírito Santo, não duvidar. Porque o que Jesus faria na vida deles logo mais, não podia ter dúvida no coração deles para o que Jesus ia fazer na vida deles. Então eles tinham que aprender a ser crente e de verdade, e cheio do Espírito Santo. E a gente vê nessa história aqui, Jesus dando uma grande lição aqui, já no início, primeiro dia da semana, Jesus tinha acabado de ressuscitar, e já começou a ensinar os apóstolos dele ali, e falar para ele que eles tinham que permanecer juntos, não vire as costas. Não é qualquer coisinha que aconteça entre nós que a gente vai pegar e vai falar: não olho mais para a cara desse irmão e estou indo embora. Irmãos, não faz isso. Dia desses atrás, aí, alguns meses atrás, a gente teve lição aqui de escola bíblica dominical, e numa dessas lições a gente aprendeu sobre desigrejados. Pessoas que acham que podem ser igreja fora da igreja. Quando eu digo fora da igreja, é fora do ambiente da igreja, da comunhão. Não, eu vou servir a Deus na minha casa. É lá eu sirvo, porque pelo menos lá eu não vou ter que enfrentar essas coisas que eu já enfrentei dentro da igreja. Essas coisinhas, essas picuinhas, ou seja lá o que for, que me incomoda. Então eu não quero isso para a minha vida, então eu vou servir a Deus na minha casa. Irmãos, é um grande erro, porque você acha que você vai estar sendo igreja. Você está impedindo que Deus ensine você o que é ser uma igreja de verdade. Porque uma igreja de verdade, ela enfrenta tudo junto, até as dificuldades. Então eu preciso estar inserido na igreja, eu preciso fazer parte da comunhão, eu preciso olhar para os irmãos, eu preciso ver as qualidades dos irmãos para me aprender com eles. Eu também preciso ver as falhas, né, as pisadas de bola que um ou outro dá e aprender também. Porque Jesus vai ensinar a gente de todas as formas. Ele vai me ensinar vendo aquilo que é qualidade, ele vai me ensinar vendo aquilo que não é qualidade. Daquilo que eu devo evitar, daquilo que é uma falha de conduta, e que opa, isso aí é melhor eu observar, mas não
não querer fazer igual. Agora, aquilo que é qualidade, opa, isso, olha, quanta qualidade aquele ali tem, e ele me ensina, porque eu olho nele e vejo o que Deus tem feito na vida dele, e se Deus fez na vida dele, faz na minha também, porque eu estou inserido no mesmo lugar que ele está e recebe as bênçãos de Deus, então eu posso receber também. E assim a gente vai crescendo, a gente vai caminhando, a gente vai aprendendo, e a gente vai aprendendo a ser igreja, porque Jesus ele falou que quando ele voltar, ele vai buscar uma igreja, a sua igreja, né? Que está onde? Ela está no mundo. Ela está, a igreja do Senhor, ela está no mundo. Quando ele vier para buscar os que são seus, ele sabe quem é. E os seus têm que estar dentro da igreja, porque se não estiver dentro da igreja, está fora do corpo. E aí se Jesus vem para buscar o corpo dele, a noiva dele, da qual eu devia estar dentro e fazendo parte, e eu não estou, aonde eu estou? Eu estou na minha casa e eu sirvo a Deus na minha casa sem ter comunhão, e eu acho que eu sou igreja, e eu acho que Jesus vai me pegar lá. Não, Jesus vai te buscar dentro da igreja, que é o corpo dele, que é onde você aprende a ter comunhão com os irmãos. É aí que eu tenho que estar e aprender. E é aqui que eu aprendo até para fugir do pecado e do mal que há lá fora, da onde ele me tirou. Irmãos, essa é uma palavra que Deus colocou no meu coração e que me fez meditar muito. A gente até estudou, como eu disse aqui, em escola bíblica dominical, e a gente precisa ser igreja do Senhor, e a gente precisa aprender junto e estar junto. A igreja do Senhor, ela permanece junto, ela cresce junto, ela faz tudo junto, ela não se separa. Até as dificuldades que a igreja tem, ela vence isso junto. Irmãos, a gente vê aqui no início da igreja também, até concílio teve que ter em Jerusalém, por causa disso ou daquilo, por causa de questões que a igreja precisava analisar e tomar uma posição. Então ela precisa estar junto, porque as decisões também, se forem difíceis para tomar, ela tem que tomar junto. Então, para isso, a gente precisa estar junto. Porque a gente é uma família, um corpo de Cristo. E a gente tem aprendido isso na casa do Senhor, na presença do Senhor, e a gente deve permanecer dessa forma, aprendendo dentro da igreja. E nunca achar que eu, fora lá, eu vou estar melhor do que estar aqui dentro da igreja. Ainda que eu passe por situações que eu não gostaria de passar dentro da igreja, mas é o lugar que eu preciso estar, porque aqui o Senhor me ensina, aqui Ele me conduz, aqui Ele me mostra, aqui Ele me faz aprender a saber o que é comunhão. E sem comunhão, eu não sei o que é ser igreja, e eu não sei o que é servir ao Senhor, porque Ele chamou a gente para participar dessa comunhão. Amém? Eu quero agradecer essa oportunidade, em nome de Jesus. Spirit, lead me where my trust.